Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o estudo da tabela periódica. Dando continuidade ao nosso trabalho relacionando os modelos atômicos, falando sobre os elementos químicos, aqui o estudo de conservação de massas entre reagentes e produtos, e tendo como referência na transformação química aqui a tabela periódica, a página número 31 da apostila, seguindo essa relação. Como objeto de estudo aqui que nós vamos ter, temos como reflexão quais os elementos químicos que fazem parte do seu dia a dia, o que são substâncias, como elas são formadas. Para a química, o que representa a tabela periódica? Existe uma organização entre elas? Ou qual é a importância do ferro para o nosso cotidiano? Então nós já vimos a relação que é muito importante relacionar com modelos atômicos. Então, como nós já estudamos, o modelo atômico de Dalton, que ele se referia a uma esfera maciça e indivisível, onde que se dizia que os átomos são partículas reais, descontínuas e indivisíveis da matéria, permanecendo inalterados nas reações químicas. E levando até em consideração o seguinte, que os átomos, de mesma propriedade, constituem os elementos químicos. E, por si, essa relação, podemos dizer que, como nós falamos sobre substâncias, que as substâncias simples são aquelas formadas por um único elemento. E os elementos diferentes são constituídos por átomos com propriedades diferentes. Se nós relacionarmos isso às substâncias, são substâncias compostas. Por exemplo, a água é H2O. Ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um oxigênio, que são propriedades diferentes, que são elementos químicos diferentes. Aqui, voltando a substâncias simples, o gás oxigênio, O2, ele é formado por dois átomos do mesmo elemento químico. Aqui, se nós percebermos aqui, está relacionado diretamente à lei de Lavoisier. Onde, o que era a lei de Lavoisier, lei de conservação de massas? A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. E o que diz aqui a relação da teoria de Dalton? O peso dos compostos é igual à soma dos pesos dos átomos dos elementos que o constituem. Tomem com a consideração a relação da diferença entre massa e peso. A massa é a quantidade de matéria e o peso é a massa vezes a gravidade. Ou seja, essa quantidade de matéria relacionada com a gravidade. A representação dos átomos que nós temos sugerido por Dalton, uma forma dele representar, foi através de uma simbologia. Então, o cobre aqui está relacionado à simbologia feminino, ferro masculino, e toda essa relação de uma simbologia. Em 1810, o sueco Berzelius introduziu a notação química colocando como símbolo dos elementos as letras iniciais do seu nome. Muitas dessas simbologias elas estão no latim. Bom, então, relacionando essa questão, que a simbologia está em relação à nomenclatura, a letra maiúscula mais a minúscula. Por que isso? Se nós vamos ver, temos vários elementos químicos com a letra C: carbono, cobalto, cobre, cálcio. Então, para distinguir esses elementos, é acrescentada uma letra minúscula. Tudo bem? A primeira tabela periódica de Dmitry Mendeleev, que nasceu em 1884 a 1907, onde que ele se consagrou por esse trabalho em 1869. Primeira tabela periódica reconhecida cientificamente, onde que ele ganhou o prêmio Nobel por esse trabalho ser considerado brilhante. Então ele pegou os elementos químicos existentes
e colocou em uma ordem entre períodos e aqui os grupos. O mais admirável nesse trabalho foi que esses espaços vazios já determinavam que existia alguns elementos, uma projeção de alguns elementos, sem conhecê-los na época. Tudo bem? A tabela periódica de Moselle, que está relacionado à tabela periódica que nós conhecemos hoje, foi por Henrique Moselle em 1913. Ele era um estudante de Ernest Rutherford, onde desenvolveu um modelo atômico que quebrou-se o paradigma, quando até o momento conhecido que o átomo era um sistema indivisível, através do experimento de Rutherford, determinou que o átomo era um sistema indivisível, núcleo e eletrosfera. E através dessa observação, ele descobriu que todos os átomos do mesmo elemento químico apresentavam a mesma carga nuclear e, portanto, tinham o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Então, o que define cada elemento químico é seu número atômico, ele colocando em ordem nos períodos em ordem crescente. Aqui é a relação da nossa tabela periódica que nós conhecemos hoje. Como eu falei para vocês, elas têm 7 períodos. O que são os períodos? São as linhas. E o que são os grupos? São as colunas. Ele tem no total aqui 18 colunas, dividido em famílias. Famílias A e família B. Bom, vamos falar sobre isso aqui. Como eu falei, as linhas são os períodos. Eles seguem ordem crescente de número atômico. Voltando aqui, então, as linhas, o hidrogênio é 1, o hélio 2, aqui o lítio 3, berílio 4, bório 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8 e assim por diante. As colunas são denominadas famílias, família A e a família B. Família A são os elementos representativos, que seguem um modelo de Bohr de distribuição eletrônica, em níveis de energia. E a família B são elementos de transição. Família A, elementos representativos, família B, elementos de transição. Aqui a informação na tabela de cada elemento químico. Ele tem aqui seu número atômico, seu número de massa e a distribuição eletrônica. A simbologia, como nós falamos, uma letra maiúscula e representando aqui uma letra minúscula. Beleza? A representação do átomo, através dos modelos que nós vimos, algumas características relacionadas às partículas, cargas e seus números, que servem para identificar os átomos como número de massa, que é a letra A, e o número atômico Z. Aqui, pessoal, isso é muito importante, esse resuminho que eu fiz para vocês. Guarda essas informações. Número atômico. O que é o número atômico? É a quantidade de prótons existentes no núcleo. É a identidade de cada elemento químico. Não existe elementos químicos diferentes com o mesmo número atômico. A identidade é a quantidade de próton que representa cada elemento químico. A. Número de massa. O que é a massa? A massa é o que está no seu núcleo, prótons mais nêutrons. E caso algum exercício como nós estamos determinando umas questões para Enem, vestibular, você precisar determinar o número de nêutrons, basta subtrair a massa pela quantidade de prótons. Uma outra questão importante, sempre a quantidade de prótons será igual a de elétrons. Prótons é igual à quantidade de elétrons. 2 prótons, 2 elétrons. 5 prótons, 5 elétrons. 100 elétrons, 100 prótons. Sempre a mesma quantidade, porque o átomo é considerado um sistema neutro, ou seja,
A mesma quantidade de cargas positivas é a mesma quantidade de cargas negativas. Como nós vimos no slide anterior, a representação dos elementos químicos aqui. Aqui nós vimos aquilo que eu comentei. O átomo, ele tem seu núcleo. Aqui no meu núcleo eu tenho os prótons e nêutrons. E na minha eletrosfera eu tenho os elétrons. Como nós falamos anteriormente, a relação aqui, deixa eu voltar, aqui essa relação, ó, número atômico, número de massa, o que é essa distribuição aqui, 2, 8 e 1? O que significa isso? Significa que o modelo de Bohr, ele dividiu as camadas em níveis de energia, K, L, M, N, O, P, Q, onde tem o seu número máximo de elétrons. Na camada K2, L8, M18, N32, O32, P18 e Q8. Então, eu coloquei alguns elementos químicos aqui, ó, e como que fica a distribuição? O número atômico dele é 11. O que é o número atômico? Nós falamos que é 11 prótons, que é a quantidade de prótons, mas nós também não vimos que a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Então, se eu tenho aqui o número atômico é 11, quantidade de prótons, eu também vou ter 11 elétrons. Como que vai se proceder esta distribuição? Ó, K2, então 11, vou colocar 2 aqui e vou ficar com 9. Vou preencher essa próxima camada, 8. Coloquei 8, sobrou 1. Acabou? Tem toda a distribuição eletrônica, distribui todos os elétrons nas camadas de nível de energia. Potássio, 19. 2, então ó, 19. Coloquei 2, ficaram 17. Coloquei 8, aqui me ficaram 9. Só que, ó, presta atenção, eu coloquei esse 9 em vermelho, porque ele não pode ficar com 9 elétrons, porque tem essa regrinha. Não se pode ter mais que 8 elétrons na camada de valência e mais que 18 elétrons na penúltima camada de valência. Então, ó, 9, coloquei 8 e 1 aqui. Essa distribuição segue a mesma regrinha. Que 18, 17, não pode ficar com 17, coloquei 8. Me sobraram 9, 8 e 1. Uma relação bastante importante, você pode ver que todos terminaram em 1. Então, na família 1A, que é os elementos representativos, todos vão terminar em 1. Na família 2A, todos vão terminar em 2, com 2 elétrons. Na família 3A, todos vão terminar com 3 elétrons. E assim por diante. E aqui ela tem uma divisão entre os metais. Aqui, vamos voltar à nossa tabela aqui, que fica mais fácil. Aqui, ó, são os metais, os semimetais aqui nessa relação. Esse daqui são os ametais, ó. Eles não são metais. Ametais, não são metais. Ó, não metais. Aqui os metais alcalinos terrosos, metais de transição. Os lactinídeos e os actinídeos são elementos desenvolvidos no laboratório. Então, nessa relação, eu acho que nós exploramos bastante a tabela periódica. Aqui eu vou deixar alguns exercícios para a gente responder, para identificar os elementos químicos. E nós teremos aula todas as sextas-feiras, às 10 horas. E eu vou procurar responder para vocês. Tudo bem? Tirar todas as dúvidas. Então, esses exercícios aqui, ó, tirado do Enem, lê com atenção. E na próxima, as dúvidas nós tiraremos na aula da sexta-feira, às 10 horas. Tudo bem, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa me procurem no WhatsApp, no nosso grupo, que eu procurarei tirar todas as dúvidas.
Muito obrigado, um abraço.